A nossa explanação de hoje será sobre as revoluções na Inglaterra. Sintetizando, estas revoluções foram um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, entre os anos de 1640 e 1688. Estas revoluções marcaram a ascensão da burguesia e consolidaram definitivamente a monarquia parlamentarista na Inglaterra. A monarquia parlamentar foi instituída na Inglaterra no final do século XVII, logo após as revoluções puritana e gloriosa. Com isso, o poder do monarca foi limitado pelo parlamento e a influência política da burguesia sobre o governo se ampliou. Os burgueses ganharam mais liberdade para expandir suas atividades econômicas. E este cenário criou as condições para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra. Diversas transformações políticas e sociais ocorridas na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII possibilitaram seu pioneirismo industrial. Ou seja, para que a Inglaterra tivesse a primazia de ser o primeiro país do mundo a fazer a sua revolução industrial, diversas transformações econômicas e sociais foram ocorrendo ao longo dos séculos XVI e XVII. E essas transformações possibilitaram o ingresso da Inglaterra como o primeiro país do mundo a se industrializar. Nesse período, houve a expansão do comércio marítimo e da indústria naval inglesa, bem como o aumento da produção de carvão mineral, que forneceu o combustível para as fábricas. No campo, ocorreu o aumento da criação de ovelhas, que garantiu a lã necessária à indústria têxtil. Então, o que nós estamos vendo é que uma série de pré-condições foram acontecendo ao longo do tempo e essas pré-condições acabaram servindo de alicerce para que a Inglaterra pudesse ser o país primeiro no mundo a se industrializar, a fazer a sua revolução industrial. No plano político, as estruturas remanescentes da velha ordem feudal foram derrubadas por movimentos revolucionários que instauraram um novo regime de poder. Este, por sua vez, possibilitou o desenvolvimento da indústria e do sistema econômico e social que ficou conhecido como capitalismo. Falaremos sobre os monarcas absolutistas. Esta gravura que aparece é de um monarca absolutista chamado Henrique VIII. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica após o Papa Clemente VI se negar a aceitar o pedido de divórcio que o monarca fez para ele. Esse monarca queria se separar da sua esposa para poder casar com uma dama da corte, uma concubina, uma pessoa, uma amante que ele tinha e com a qual já convivia há algum tempo. Como o Papa se negou a fazer o divórcio do rei, ele aproveitou as circunstâncias para romper com a igreja. É o que nós iremos ver agora, nós iremos falar um pouco sobre isso. Lembrem-se, o nome deste monarca que aí aparece é Henrique VIII. Henrique VIII foi o governante mais emblemático do absolutismo inglês. Foi esse rei que rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Ele fazia parte da dinastia Tudor, cujos monarcas governaram a Inglaterra entre os anos de 1485 e 1603. Ele aproveitou a desculpa, aproveitou a recusa do Papa em fazer o seu divórcio e deixá-lo livre para contrair matrimônio com uma amante, aproveitou essa desculpa para fazer o rompimento do poder inglês com a Igreja Católica. Após se tornar chefe supremo da Igreja da Inglaterra, em 1534, Henrique VIII confiscou as terras e os bens da Igreja Católica. As terras confiscadas foram doadas ou vendidas, resultando no aumento dos recursos financeiros da coroa e, ao mesmo tempo, da quantidade de terras. Terras estas disponíveis para a agricultura e para a criação de animais. Os novos proprietários destas terras eram principalmente membros da pequena nobreza. Esse pessoal era conhecido como gentry, que esse pessoal pretendia também ampliar a produção
direcionando-a aos mercados interno e externo, ou seja, estavam visando lucros e se aproveitaram dessa condição de rompimento com a Igreja Católica para se aquinhoar das terras da Igreja, que o rei distribuiu para eles, nessa condição. Eles apoiavam o rei e o rei, logicamente, os apoiava, dando a eles terras. O que essa pequena nobreza queria, na verdade, era um direcionamento para os mercados, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, e assim fazer muito lucro, ganhar muito dinheiro. Durante o governo de Elizabeth I, a filha de Henrique VIII, os ingleses conquistaram importantes colônias ultramarinas, ou seja, além mar, na América e na África, das quais obtinham respectivamente algodão e azeite. Vamos traduzir isso aqui. Nós estamos falando dos reis absolutistas. Falamos aqui de Henrique VIII, que dentre esses reis absolutistas foi aquele mais emblemático. Bom, com o falecimento de Henrique VIII e a assunção da sua filha Elizabeth I como rainha da Inglaterra, nós vamos ver os ingleses conquistarem importantes colônias ultramarinas, tanto no continente americano quanto no continente africano, das quais eles obtinham respectivamente algodão e azeite. O que eu quero deixar bem claro aqui é que a partir desse momento a Inglaterra começou a invadir. Quando a gente fala em conquistar importantes colônias, a gente está falando aqui em invadir outros povos, roubar os recursos naturais dessa gente, escravizar as pessoas que puderem escravizar e assim ganhar muito dinheiro. Muito bem, foi isso que a Inglaterra fez. Então vamos traduzir, vamos falar o português bem claro e simples. Nós estamos falando aqui de roubo. Com o desaparecimento de Henrique VIII e a assunção da sua filha como rainha da Inglaterra, a gente vai ver a Inglaterra assumir um outro papel, não é? Ou seja, um papel expansionista, um papel imperialista. Então esses continentes que eu falei aqui para vocês, continente americano e africano, eram os principais consumidores dos produtos manufaturados ingleses, sobretudo tecidos. Ou seja, de lá eles extraíam a matéria-prima e também angariavam o mercado consumidor para os produtos que eles fabricavam. Além disso, as embarcações inglesas intermediavam parte do tráfico de escravizados, que ligava o continente africano à América, gerando assim grandes lucros para os comerciantes britânicos. Aqui eu estou falando para vocês que os ingleses intermediaram parte do tráfico negreiro, que fazia a ligação entre o continente africano e a América. A gente vai ver, principalmente quando vai ocorrer a libertação dos escravos no Brasil, uma grande pressão da Inglaterra para que o Brasil faça a abolição dos escravos. Mas a história nos mostra que os ingleses participaram ativamente do tráfico negreiro, enquanto isso os beneficiou, enquanto foi interessante, enquanto gerou lucros para eles. Elizabeth I não deixou herdeiros, e o trono foi entregue aos Stuart, que governavam a Escócia. Nos reinados de Jaime I e Carlos I, nós vamos ver se acentuarem conflitos entre a monarquia e as classes emergentes, ou seja, burguesia e pequena nobreza. A gente vai ver se intensificar bastante esses atritos, esses conflitos. O ponto crucial dos conflitos era a situação financeira da coroa. Com a expansão econômica, os preços subiam e a burguesia prosperava rapidamente. No entanto, os rendimentos da coroa e da alta nobreza mantinham-se estagnados e defasados em relação às novas necessidades. A coroa inglesa precisava ampliar seus recursos, mas só o parlamento podia autorizar a cobrança de impostos. Jaime I, sem autorização do parlamento, iniciou a cobrança de impostos e uma série de perseguições a católicos e calvinistas, com o intuito de fortalecer a Igreja Anglicana, da qual era o chefe supremo. Essa política mostrou-se desastrosa. O parlamento posicionou-se contra o seu governo e a intolerância religiosa desagradou principalmente aos burgueses e às camadas mais baixas da sociedade. Aqui nós vamos ter um atrito já bastante forte entre o rei Jaime I
pelo fato dele cobrar impostos sem autorização do parlamento inglês. Aqui vamos começar a ver uma disputa, uma briga por poder que vai ter desdobramentos inesperados. Carlos I, o filho de Jaime I, deu prosseguimento à política do seu pai, o que aumentou consideravelmente os conflitos entre o poder real e os membros do parlamento. Assim, a oposição à política do rei se organizou e se expandiu. Os membros do parlamento exigiam mudanças na sociedade, no Estado e nas leis. Porém, Carlos I se recusou a atender essas reivindicações e em 1642 iniciou-se uma guerra civil que ficou conhecida como Revolução Puritana. Gravem bem esse nome. 1642 iniciou-se uma guerra civil que ficou conhecida como Revolução Puritana. Durante a guerra, a população inglesa dividiu-se em dois grupos opostos. O grupo dos realistas, formado por cavaleiros que apoiavam o rei, eram grandes proprietários de terras e altos membros da igreja anglicana. Vamos ver também o grupo dos parlamentares, que comandou a guerra contra o rei, e estava dividido em duas facções, a dos puritanos, integrantes da pequena nobreza, burgueses e camponeses favoráveis à forma republicana de governo e conhecidos como cabeças redondas, e a dos presbiterianos, membros da aristocracia, da grande burguesia mercantil e adeptos da monarquia constitucional. Então nós vamos ver entre essa oposição divisões internas. Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza e puritano, comandou o exército do grupo de parlamentares e venceu a guerra. Após a vitória dos parlamentares, o rei Carlos I foi preso, julgado pelo parlamento e condenado à morte. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o governo da Inglaterra em 1649. Durante o seu governo, a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos Atos de Navegação. Com essa lei, as mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou nos navios dos países que haviam produzido as mercadorias. Essa medida fortaleceu a marinha mercante da Inglaterra, fazendo com que esse país se tornasse a maior potência naval do mundo. No campo político, Cromwell se tornou um governante autoritário e enfrentou com violência todos os movimentos de oposição a seu governo. Em 1653, Cromwell dissolveu o parlamento, estabeleceu uma ditadura hereditária e assumiu o título de Lorde Protetor da Inglaterra, ou seja, ele governou com mão de ferro. Após a morte de Cromwell, em 1658, seu filho e herdeiro Ricardo assumiu o governo, mas teve dificuldade de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Assim iniciou-se uma nova disputa pelo poder. A burguesia, temendo uma nova guerra civil que colocasse em perigo os avanços econômicos conquistados, apoiou a restauração da monarquia em 1660. Com a restauração monárquica, Carlos II, filho de Carlos I, assumiu o trono inglês e se comprometeu a se submeter ao parlamento. Em 1685, foi substituído por seu irmão Jaime II, que era católico. Nobres e burgueses temiam que o retorno do catolicismo implicasse a devolução das terras que a reforma anglicana havia confiscado. Por isso, esses grupos se uniram para afastar Jaime II do poder. E em 1689, acabaram entregando o trono ao protestante holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filha de Jaime II. Sem condições de resistir à tomada do poder, Jaime II fugiu para a França e a Revolução Gloriosa acabou triunfando sem derramamento de sangue. Antes de ser coroado, o novo governante se comprometeu a respeitar as decisões da Revolução Gloriosa, a Magna Carta e a Declaração de Direitos,
documento de 1689, que assegurava, entre outras coisas, o poder ao parlamento. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou sua influência política. Medidas administrativas posteriores favoreceram o desenvolvimento capitalista no país, o estímulo ao livre comércio, a modernização dos portos e a construção de estradas e navios. Por outro lado, as práticas econômicas baseadas no mercantilismo entraram em declínio. Por meio dessas mudanças, a Inglaterra impulsionou e mecanizou sua indústria têxtil e conquistou o comércio mundial. Vamos falar sobre a Declaração de Direitos, ou Bill of Rights. Declaração de Direitos, ou Bill of Rights, foi um conjunto de leis formulados na Inglaterra em 1689, após a deposição do rei Jaime II pela Revolução Gloriosa. A declaração reduziu o poder do rei, estabelecendo a monarquia parlamentar em lugar da monarquia absolutista. Como vocês sabem, a monarquia absolutista era baseada no poder absoluto do rei e justificada pelo direito divino. Vamos ler agora aqui alguns trechos da Declaração de Direitos, não todos, mas alguns trechos selecionados. Que é ilegal o pretendido poder de suspender leis ou a execução de leis pela autoridade real sem o consentimento do parlamento. Nós estamos vendo aqui a reafirmação do poder do parlamento inglês. Que é ilegal a arrecadação de dinheiro para uso da coroa sob pretexto de prerrogativa sem autorização do parlamento por um período de tempo maior ou de maneira diferente daquela como é feita ou outorgada. Que levantar e manter um exército permanente dentro do reino em tempo de paz é contra a lei, salvo com permissão do parlamento. Em resumo, as revoluções inglesas colocaram o rei como um servo e não mais como um amo. As chamadas revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688, marcaram o fim do modelo absolutista na Inglaterra e inauguraram o modelo de monarquia parlamentar no país. Na Inglaterra existe até hoje uma monarquia, mas essa monarquia não tem poder decisório sobre negócios do Estado. No máximo, é usada como conselheiro, porque quem decide realmente as coisas na Inglaterra é o parlamento. São os primeiros ministros que são eleitos. Assim, nós terminamos o nosso encontro de hoje. A todos vocês agradeço pela participação, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.